Imagine um chamado que você não consegue ignorar, mas que te leva ao limite do medo e do impossível. Jonas foi escolhido para uma missão que ele nunca pediu: alertar a cidade de Nínive, conhecida pela violência e pela escuridão de suas práticas. Assustado, ele decide fugir. Mas como escapar de um destino traçado pelo próprio Deus? Uma tempestade o alcança, o oceano o engole. E o que vem a seguir é um teste de fé, coragem e redenção. Prepare-se para se envolver com essa história de resistência e milagre. E se no final você descobrisse que essa jornada é um espelho para nossas próprias fugas? Esta história vai surpreender você e talvez mudar a forma como vê seus próprios desafios. Cerca de 790 anos antes de Jesus nascer, a 20 milhas a oeste do Mar da Galileia, perto de Nazaré, a palavra do Senhor veio a um profeta. Havia 3 profetas vivos nesta época: Eliseu, Amós e Oséias. Eles estavam entre os primeiros profetas da nação de Israel. A palavra do Senhor os chamou profetas em seus cargos, e eles tinham tarefas ousadas que exigiam a coragem de um leão, pois eles foram ungidos para invocar a loucura da nação e seus reis. Reis em cujas mãos estava o equilíbrio entre a vida e a morte. A palavra do Senhor veio a muitos profetas ao longo dos séculos. Mas quando a palavra do Senhor veio para Elias, Deus disse: "Vá mostrar-se a Acabe, e eu enviarei chuva sobre a terra." Quando a palavra do Senhor veio a Joel, Deus ordenou a Joel que proclamasse às famílias israelitas um exército vindouro. Uma vez que recebessem a palavra do Senhor, eles assumiram esta tarefa admiravelmente. Eles confiaram e temeram que Yahvé, seu Deus, acompanhasse e atuasse para eles e com eles, onde encontramos também nosso profeta Jonas, filho de Amitai, cujo nome significa filho da fidelidade. Sem dúvida, seu ofício profético será para Jeroboão II, o atual rei de Israel. O filho da fidelidade seria o homem para trazer justiça ao rei militar. A palavra do Ó Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: "Levante-se, vá para Nínive, aquela grande cidade, e pregue contra ela, pois o mal deles apareceu diante de mim." Jonas, o filho de fidelidade, levantou-se e fugiu para Tarsis. Jonas então desceu para Jope, longe da presença de Deus. Jonas provavelmente entrou em pânico com o chamado profético, por causa do que Nínive representava como a capital de os assírios. Nínive foi o culminar simbólico de toda a história assíria, injustiças no mundo que eram abundantes. Os assírios eram uma nação sedenta de sangue, que adorava muitos deuses da morte, sacrificando muitas crianças no processo, usando muitas técnicas e armas militares avançadas. Os assírios muitas vezes torturavam seus cativos até a morte em louvor ao seu horrendo panteão. É para estas pessoas que Deus chama de Jonas, filho de Amitai. Infelizmente não pode simplesmente fugir da presença de Deus tão facilmente. Na fuga, Jonas encontra um navio, paga a passagem e embarca com destino a Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então Deus provoca uma poderosa tempestade no oceano. Na verdade, foi uma tempestade tão tempestuosa que o navio ameaçou quebrar-se. No entanto, a tempestade foi tão forte que os marinheiros a bordo do navio começaram a entrar em pânico como Jonas. No entanto, com medo, eles oram ao panteão de seus deuses, implorando para que os salvem. Ironicamente, parece que esses marinheiros confiam mais em seus deuses do que no filho da fidelidade. Mas, durante tudo isso, Jonas está dormindo profundamente quando os marinheiros invadem a sala, e em uma onda de caos, eles dizem para ele se levantar e clamem ao seu Deus. Talvez que Deus pense em nós, para que não pereçamos enquanto eles começam a lançar a sorte para determinar quem é o culpado pelo mal que aconteceu com eles. Eles atacam Jonas com perguntas. Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é o seu país? De que povo você é? Jonas deve ter olhado para eles com um certo sono, depois de toda essa comoção, e dito a eles com bastante naturalidade: "Na verdade, sou hebreu
e temo ao Senhor Deus de céu, que fez o mar e a terra seca. Isso aterrorizou os marinheiros ainda mais. Esses pagãos não são burros o suficiente para tentar perturbar o Deus de Jonas. Então eles tentam remar o grupo de volta à costa, mas a tempestade ficou tão forte que eles não podem ir a lugar nenhum. Então, na tentativa desesperada de suplicar ao Deus de Jonas, os marinheiros o jogam ao mar, e Jonas afunda no mar. E o mar se acalmou, e pararam de se enfurecer, e então os marinheiros pagãos oferecem um sacrifício ao Deus dos israelitas, mais do que Jonas jamais fez. E então Jonas afunda no oceano, e é engolido por um peixe gigante, e ficou por lá durante 3 dias e 3 noites. Na sua angústia, ele clama ao Senhor em uma oração poética de penitência, confiando que o ouvirá. Ele diz: aqueles que consideram ídolos vão abandonar sua fidelidade, mas eu sacrificarei a você com a voz de ação de graças, e a salvação vem do Senhor. E com isso, o peixe vomita Jonas em terra seca. Mas Jonas ouviu novamente, e pela segunda vez então acontece. A palavra do Senhor a Jonas, o filho de Amitai: levante-se, vá para Nínive, a grande cidade, e proclame a ela a proclamação que vou lhe contar. E então Jonas se levanta como da primeira vez, e vai para Nínive. Ele não vai fugir agora. É possível que a grande cidade de Nínive seja uma referência às cidades vizinhas. Jonas, já em Nínive, viu que era necessário uma caminhada de 3 dias. E Jonas começa a caminhada clamando à cidade para se arrepender e acreditar na palavra do Senhor, enquanto Jonas prega as palavras para a cidade corrupta de Nínive. E o arrependimento segue em maioria. Quando a palavra do Senhor alcançou o rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, deixou de lado seu manto, cobriu-se com saco e sentou-se nas cinzas. Ele emitiu uma proclamação e dizia em Nínive: por decreto do rei e seus nobres, não deixe o homem ovelhas ou o rebanho provar alguma coisa, não os deixe comer ou beber água, mas tanto o homem como o animal devem ser cobertos com pano de saco, e que os homens invoquem a Deus sinceramente, para que cada um se desvie de seu mau caminho e da violência que está em suas mãos. Quem conhece Deus pode se arrepender e retirar sua raiva ardente, para que não pereçamos, e Deus ceda de sua ira. Jonas ficou furioso, saiu e sentou-se sozinho e orou: não foi isso que eu disse enquanto ainda estava em meu próprio país. Portanto, para evitar isso, fugi para Tarsis, pois eu sabia que você era um homem gracioso e Deus compassivo, de bondade abundante e amorosa, e alguém que cede em relação à calamidade. E Jonas, ele desejou estar morto. Mas depois que o Senhor faz uma planta crescer milagrosamente sobre a cabeça de Jonas, Jonas cede de sua raiva também, mas como a tempestade no mar. Deus tem controle sobre toda a criação, e então o Senhor murcha a planta, para que o sol bata na cabeça de Jonas. E Jonas deseja que ele estivesse morto novamente. Finalmente o Senhor confronta Jonas sobre seu orgulho excessivo. Deus diz: você tem um bom motivo para estar zangado com a planta. E Jonas disse: tenho sim um bom motivo para fique com raiva até a morte. Bem, então o Senhor disse que você teve compaixão da planta que você não trabalhou para plantar, e para a qual você não fez crescer. Ela surgiu da noite para o dia, e desapareceu da noite para o dia. Se eu não tivesse compaixão de Nínive, a grande cidade em que há mais de 120.000 pessoas que nem sabem a diferença entre a mão direita e a esquerda. Deus deixou claro que mesmo os profetas mais indignos, os pagãos e as pessoas, tiveram a oportunidade de ouvir e responder à palavra de Deus. A história de Jonas nos deixa com uma poderosa reflexão sobre a misericórdia e a compaixão de Deus. Mesmo diante da desobediência de Jonas e da depravação de Nínive, Deus mostra que sua graça está disponível a todos, seja um profeta relutante ou uma cidade marcada pela violência e pelo pecado. Através de acontecimentos extraordinários, uma tempestade no mar, um peixe gigante e o arrependimento coletivo de uma cidade inteira, Deus revela que seu desejo é que todos se voltem para Ele, recebendo a chance
de transformar suas vidas. Jonas é confrontado por sua própria limitação em compreender essa misericórdia divina. E a narrativa final nos lembra que Deus se importa profundamente com sua criação, desejando que todos, independentemente de seus erros, conheçam e experimentem seu amor e perdão infinitos. Se você chegou até aqui, parabéns! Qual foi a parte mais interessante do vídeo? Deixe nos comentários. E quem sabe sua ideia não aparece no próximo conteúdo. E por isso, vou dar um coraçãozinho, porque acredito que você tem tudo para se tornar uma pessoa sábia e de sucesso. Agora, estão aparecendo na sua tela 2 vídeos que preparei especialmente para você. Ao assistir eles, você vai aprender algo que talvez nunca tenha visto antes. Então, não perca essa oportunidade de aprendizado. Escolha um dos vídeos e assista agora mesmo.